Senhor. Salmo 103, versículo 13 e 14, que diz: como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pobres. Amém? O Senhor me dizia: diga aquele povo que eu me compadeço dele. Diga aquele povo que eu me compadeço. Então, o pai se compadece do filho, o pai está se compadecendo da igreja. Receba esse seminário como uma distribuição do amor de Deus para a igreja. Amém? É como o apóstolo Fátima, do começo, o apóstolo Alexandre. Você vai estender suas mãos, a palavra já está abençoada, nós estamos abençoados. A vida de uma filha da mulher de Deus. Amém? Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, nós apresentamos o apóstolo Alexandre, a apóstola Fátima. Pedimos ao Senhor, a Deus, que enquanto eles são vasos de honra e derramarão para o Senhor sobre nós, enquanto eles ministram a tua casa, que o Senhor ministra a casa deles. Que o Senhor ministre o ministério, que o Senhor ministre as emoções, que o Senhor ministre a família, que o Senhor ministre o netinho, o filho, a nora, que o Senhor ministre, ó Deus, os sonhos, que o Senhor ministre os projetos, que o Senhor, meu Pai, encha ele com as bênçãos incalculáveis do Senhor. Pai amado, eu peço em nome do Senhor Jesus, que a partir deste momento, a autoridade do céu deste lugar seja tomada por Yeshua HaMashiach, e nenhum mal, nenhuma opressão, nenhuma seta, nenhum dardo, nenhum fecheiro, nenhum demônio desavisado tenha legalidade de passar por esse lugar. Que aquele que ousar seja decepado, sentenciado, levado a lugar de sentença que Jesus determinar, sem direito à volta. Eu cubro agora os lares, eu cubro a vida dos meus irmãos que aqui estão, e cubro também, em nome do Senhor Jesus, tudo aquilo que nos pertence. Pai, nós confiamos no Senhor e sabemos, ó Deus, que aqui estão seus filhos amados como vasos de honra para derramar a excelência da glória do Senhor sobre esta igreja. Nós te agradecemos por essa oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Graças a paz, paz do Senhor. Boa noite. Pode se sentar, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu quero agradecer aos pastores dessa casa por ter aberto essa porta, essa oportunidade. E queremos que o Senhor irá nos honrar nesse lugar. Em nome de Jesus. O Senhor tem uma palavra para a tua vida, para a tua família, para a tua casa. Nós sairemos daqui melhores do que nós entramos, em nome de Jesus. Amém? Então, que o Senhor abençoe esse lugar. Muito obrigado, pastor, desta casa. Obrigado, pastor José, seu esposo, que nos apresentou nesse lugar, confiou nas nossas vidas. E nós queremos que o Senhor Jesus estará nos dando graça e entendimento. Meu nome é Alexandre, eu sou apóstolo Alexandre, minha esposa Paula Fátima. Somos filhos do apóstolo Leandro Gregório. Tenho um filho, Mateus, minha mãe Letícia, e um netinho, Dom, de 7 meses. Nós moramos em Duartina, eu sei que ninguém conhece, é próximo a Bauru, 50 quilômetros de Bauru, interior de São Paulo. Meus irmãos, nós vamos falar de paternidade, que é um tema bem extenso, bem comprido, para nós estarmos falando em 2 dias, mas nós esperamos que o Senhor tenha para nós uma estratégia, tem uma resposta para nos estabelecer no entendimento que nós precisamos, para que nós, então, entendamos a importância de receber essa marca de paternidade. Eu sou uma pessoa que eu não funciono sem pai. Literalmente, eu preciso de um pai. Eu preciso de uma figura paternal bem definida dentro de mim, para que eu me entenda, para que essa representatividade ela me dê uma sustentação para que eu possa caminhar. E é importante que você entenda que a paternidade
ela vai fazer com que você tenha destino, você tenha identidade, você tenha propósito. Se você está perdido, é porque você não tem um pai. Se você está vagando, mesmo dentro da casa do Senhor, é porque você ainda não entendeu que existe um pai para você. E a Bíblia diz no Salmos 11, versículo 3, se os fundamentos estiverem corrompidos, o que poderá fazer o justo? Ele não está falando que para quem está lá fora, mas ele está falando assim, ó, você que é crente e tem Jesus Cristo como aquele que te justifica, se o teu fundamento estiver corrompido, o que você vai poder fazer? Você está travado nesse ambiente. Então, entenda que o fundamento, ele é posto, ele é enterrado no caso. Então, você precisa se ver como uma terra, você e eu somos terra, e existem fundamentos enterrados dentro de nós. E quando esse fundamento está enterrado dentro de você, sobre esse fundamento é construído um altar. E esse altar, ele vai falar a partir desse fundamento. Então você fala assim, mas eu sou justo em Cristo Jesus, mas eu falo, eu passo, eu sinto algumas coisas que estão fora da palavra, porque tem um fundamento aí que deve ser arrancado e estabelecido um novo tipo de fundamento em Cristo, para que você entenda que você é filho de Deus e que você não precisa mais passar por isso, que você não precisa mais acessar isso, que o teu altar não precisa mais falar através desse fundamento antigo. Então, nós vamos mexer em algumas coisas. E hoje, amanhã, nós vamos mexer dentro desses fundamentos. E você vai se sentir, às vezes, meio desconfortável, vai doer um pouco, você vai se sentir meio irritado, você vai se sentir vontade de ir embora, porque você não quer que mexa em certas coisas. Porque ainda que você esteja sofrendo, você fala, não quero mexer nisso. Mas vai doer. Mas se você aguentar, vai sarar e vai dar certo. Então, você vai ter que deixar mexer. Nós precisamos entender que nós nos acostumamos com a dor. E nós temos medo do novo. Porque mesmo num ambiente de sofrimento, nós temos um prato de comida na mesa. Eu trabalhei em comércio por 40 anos. Eu sou açougueiro. Eu tive açougue por 40 anos quase. E a minha vida de empreendedor não foi uma vida boa. Eram muitos altos e baixos. Só que eu tinha medo de sair daquilo. Porque mesmo no ambiente de sofrimento, eu tinha um prato de arroz e feijão e um copo de coca na minha mesa todo dia no almoço e na janta. Mas por dentro eu estava arrebentado. E quando Deus vem para trazer o novo para você, você fala, mas e agora, e se não der certo? E essa dúvida vai subir porque você não tem pai. Porque se você tivesse pai, para o lugar que ele quer te transitar, você acredita que você terá um prato de comida da mesma forma, sem o sofrimento, do jugo, da prisão, do tormento daquele lugar, daquele fundamento colocado por alguém, pela situação, pela necessidade, onde você não consegue sair daquilo. Eu, com 6 para 7 anos, comecei a ser doutrinado pelo meu pai. Você será açougueiro, você terá um açougue, o seu açougue, e ninguém manda em você, é você que manda. Entendeu, filho? Entendi, pai. E a partir daquelas palavras do meu pai, do Nelson Monteiro, eu comecei então, a ser formatado para mandar, para ter o meu comércio e para fazer aquilo que ele falou que seria. E o meu pai se torna o meu ídolo, e eu começo a idolatrar realmente o meu pai, e eu fico sobreposto por aquele homem, e eu perco totalmente a minha identidade. Eu começo a fluir como Nelson Monteiro, não como Alexandre Monteiro. Você pode estar fluindo através daquilo que é a sua mãe, aquilo que é o seu pai, aquilo que é uma cultura que você se expôs na sua vida, e você perdeu a identidade. E agora Deus está falando que deixe entrar no teu mundo, arrancar essa identidade que você ficou sobreposto e me deixe ser o teu pai, para você se manifestar de uma nova identidade e viver de acordo com aquilo que eu tenho para você. Nós vamos querer isso. Vamos querer isso com muita vontade, com muita força. E eu vou crescendo, eu vou com meus 8, meus 9, meus 10, com 17 anos, então, eu abro tão sonhado a primeira porta do meu primeiro açougue. E agora eu falo, agora eu realizei meu sonho. Agora eu tenho o meu açougue. Mas a história que meu pai me contou, ela não foi tão certeira como aquilo que ele me falava. Porque existiam marcas geracionais
na vida dele, que foram transferidos para a minha vida, e aquilo que ele falava não acontecia, porque existiam fundamentos dentro dele que foram transferidos para mim por uma genética, porque eu sou filho, e você carrega uma genética de quem te gerou, e aí você está replicando aquilo que os seus antepassados fizeram. E você fala, mas por que eu estou fazendo exatamente a mesma coisa, as mesmas coisas? Coisas que você abominava, hoje você está fazendo exatamente a mesma coisa. Coisa que você via na sua mãe, no seu pai, no seu avô, na sua avó, e você falava, eu nunca farei isso na minha vida. E hoje você se pega fazendo exatamente as mesmas coisas. Porque tem uma marca genética aí. Tem algo que você carrega, tem um fundamento colocado dentro de você, e se você não se deixar tocar pela palavra do Senhor e não se estabelecer um fundamento novo, que é Cristo Jesus, você não vai conseguir ser diferente. Por isso você e eu estamos na casa do Senhor muitas vezes, e temos então a nossa vida travada, porque os fundamentos estão corrompidos. Mas agora eu sou justo? Mas você não rende nada. Você é justificado em Cristo Jesus, mas você não acessa a bênção do Pai, porque você está travado na cultura passada. Você está travado naquilo que você recebeu dos seus pais, dos seus avós, bisavós, tataravós, e você então não consegue entender o que está acontecendo comigo, está acontecendo, e você não foi tocado de uma forma tão profunda, profundamente arrancado, você se essa nova criatura em Cristo Jesus, numa identidade nova. Então você não tem pai. E nós estamos aqui hoje e amanhã para, em nome de Jesus, transitar você desse lugar de orfandade para um lugar de paternidade. Transitar você desse lugar onde você reina para que Cristo reine. Você vai mudar de reino e mudar de cultura. Você pode ter mudado de reino, mas você não mudou de cultura. E é isso que o Senhor quer mexer na tua vida. Amém? Abra com a Bíblia, por favor, segundo livro dos Reis, capítulo 5, versículo 1. Segundo Reis 5, 1. Vai falar assim a palavra do Senhor. Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante de seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos filhos. E era este varão, homem valoroso, porém leproso. Essa palavra foi a palavra que Deus usou para tirar a minha vida do buraco. E eu quero que você entenda que o Senhor tem uma palavra para você, para te tirar do buraco que você quer. Você hoje pode tentar aqui falar, apóstolo, eu estou no buraco. O Senhor vai te tirar desse buraco em nome do Senhor Jesus. O meu filho fala, pai, às vezes eu me sinto numa mistura. Se você está numa mistura, você vai encontrar uma iluminação, você vai encontrar uma saída, você vai encontrar uma resposta, porque o teu pai vai te direcionar para isso. E dentro dessa palavra, esse homem leproso, chefe do exército, porém leproso, ele recebe uma palavra de um escravo. E esse escravo manda falar assim para ele, fala para a esposa dele, mas se o meu senhor fosse até o profeta, ele seria curado dessa lepra. E esse homem ouve essa palavra e ele crê. E é bonito até ele crer, porque ele era chefe do exército. E aquela moça era uma escrava. E daí ele falou assim, olha, fala para essa moça, já que ela é só uma escrava, e se o Deus dela fosse alguma coisa, ela não estaria aqui como nossa escrava. Mas ele acredita no Deus daquela moça. Ele não olha para a situação dela. E ele vai então se preparar para ir atrás dessa cura. O problema é que, quando ele vai falar com o rei para poder ir até Israel, o rei vai e prepara todo um aparato para ele ir como um chefe do exército. E ele vai de rei para rei. Mas ele era leproso. Era para ele ir de leproso do começo ao fim. Sair da Síria leproso, chegar em Israel leproso, na casa do profeta leproso, para ser curado da sua lepra. Essa era a proposta. Essa era a palavra. E eu fiz isso a minha vida inteira. Eu começava bem. Eu acreditava na palavra e começava como leproso. Mas, num determinado ponto, eu voltava a ser chefe do exército, retomava a vida na minha mão e eu fazia o que eu queria. E aí eu não podia ser visitado pelo poder de Deus.
Você vai ter que entender que você vai ter que ser leproso do começo ao fim. Você não está obtendo a resposta que você precisa, porque você começa bem, como leproso, mas você volta a ser chefe do exército, porque você não acredita que tem um pai esperando. Você acredita na farda ainda. Você fala, essa farda aqui vai me representar. Eu sou um chefe do exército. Se eu chegar lá como chefe do exército, ele vai me receber e eu serei curado. E ele não entendeu nada. Porque o orgulho faz com que nós não entendamos nada. Você está perdido da paternidade porque você é orgulhoso, orgulhosa, soberbo e soberba, arrogante como eu era e fui por muitos anos da minha vida. Apóstolo, não estou afim de ouvir que eu sou orgulhoso. Irmão, já notícia para te dar. Hoje eu conheço e ouvi bastante isso. Fica firme aí. Porque o Senhor vai ter que quebrar o nosso orgulho para você poder receber a paternidade. Se não for quebrado o orgulho, você resiste à paternidade. Porque o órfão, ele é demasiadamente orgulhoso. O órfão, ele é soberbo, arrogante, independente e orgulhoso. Porque o órfão, ele precisa se defender de alguma maneira. Porque ele está na casa do abandono. Ele não tem pai. Você se pega sempre se vingando, com raiva, com ódio, fazendo as coisas na força do teu braço, querendo resolver tudo na tua capacidade, porque você é órfão, e já que eu sou órfão, já que eu não tenho ninguém por mim, então eu mesmo preciso me resolver. E aí eu entro nessa jornada. Fui abusado dos meus 6 até os meus 9 anos e meio, 10 anos, e quando eu pego um certo tamanho, eu entendo, não tem ninguém por mim, eu preciso me virar. Aí eu fico um órfão, top. Precisando me defender. Por quê? Porque senão eu vou ter problema de novo. Mas agora já tem um pouquinho de força. Agora ninguém mais vai mexer comigo. Agora ninguém mais vai usar de mim. E você precisa entender que essa força que você tem agora, ela tem que ser direcionada para buscar o poder de Deus para Ele te representar. Você não tem força para se representar, não. Esquece. Nós não temos força para nos representar. Mas eu sou muito perigo, eu preciso me proteger, você não consegue. Corre para os braços do Pai. Seja leproso do começo ao fim, para você poder ser curado. Não volte a ser chefe do exército, por favor. Esse homem ele mudou de reino, ele saiu da Síria e foi para Israel. Mas ele não mudou de cultura. Você se converteu, você está na casa do Senhor, mas quantas culturas antigas estão dentro de você, onde você não consegue receber essa manifestação nova do Senhor teu Deus? É a cultura que está te aprisionando para que você não seja filho, para que você não entenda que você tem pai. E você vai precisar abrir mão dessa cultura. Mudar de reino e mudar de cultura. Grave bem isso. Começar como leproso e ir de leproso até o final disso. E para isso você vai ter que se arrepender dos seus pecados, você vai ter que limpar a sua vida, e você vai ter que reconhecer: eu resisto às palavras, eu resisto uma ordem, eu sou rebelde, eu sou desobediente, eu quero fazer as coisas do meu jeito. Por isso que eu estou falando que vai doer e você vai ficar irritadinho comigo. Amanhã eu vou embora. Tomara que você não me bata nem hoje nem amanhã, quarta-feira você não vai me achar mais aqui. Em nome de Jesus eu vou voltar mais para frente, mas eu já vou ter que passar na raiva. Mas em nome de Jesus você vai entender, e vai entender a minha esposa, que nós estamos aqui para te amar. Nós estamos aqui para derramar sobre a tua vida esse amor desse Pai, que quer trazer para você uma nova condição para você viver em paz, curado, restaurado, com destino, com propósito e identidade. Para você entender quem você é e o Deus que você tem e o quanto você está perdendo de não ter um Pai. Está disponível. Esse pai não está com a mão fechada, encolhido, não querendo te receber. Esse pai não é o pai de alguns. Ele é o pai de todos nós e ele é o teu pai. É muito importante que você entenda que ele é o teu pai. É o pai do coletivo, mas é o pai do individual. Você precisa entender isso. Mas será que ele é o meu pai? Ele é o teu pai. Será que ele está interessado na minha causa? Ele está interessado na tua causa. E você ainda vai precisar se arrepender dos seus pecados. Apóstolo, já me arrependi dos meus pecados. Vou te ensinar algo que talvez você não tenha entendimento e que isso possa te ajudar. Irmão, nós temos um arrependimento do pecado principal. Mas nós temos aprendido que o pecado ele tem desdobramento e ele tem profundidade. Preste bastante atenção nisso. Eu tinha na minha vida um aborto em aberto.
onde minha esposa falava assim, você precisa se arrepender desse aborto que nós fizemos. E eu falava, já me arrependi desse aborto. Para de me perturbar com isso. No tempo que eu era chefe do exército. Mas quando eu fiquei leproso, do começo ao fim, que o pai pôde falar comigo, ele falou para mim, filho, senta, que agora eu vou te ensinar a se arrepender do seu pecado, nos desdobramentos do teu pecado e na profundidade que você tem. Então, presta atenção nisso. Eu me arrependi assim, ó, pai, me perdoa porque eu fiz um aborto. Em nome de Jesus, amém. Estou perdoado do aborto? Sim. Está tudo bem. Agora vamos para os desdobramentos do pecado, a profundidade que eu pequei, porque tinha um monte de coisa em aberto desse aborto. Aí Deus falou, me senta que eu vou me explicar. Você vai orar assim, ó, pai, me perdoa desse aborto em nome de Jesus. Pai, me perdoa porque eu fui um assassino, eu matei o teu filho. Pai, me perdoa porque eu interrompi um projeto do Senhor na terra, porque a partir daquela criança concebida, o Senhor liberou um projeto e eu matei esse projeto. Pai, me perdoa porque eu interrompi o meu filho de ter, eu impedi o meu filho de ter um irmão. Pai, me perdoa porque eu impedi os meus pais de terem outro neto. Pai, me perdoa porque eu fiz um sacrifício a Moloque. Pai, me perdoa porque eu paguei por isso. Pai, me perdoa. E você vai fazendo os desdobramentos do teu pecado, até você chegar na profundidade que você pecou. Pecado tem desdobramento e tem profundidade. Se você se arrependeu só lá em cima, um adúltero, pai, me perdoa porque eu adulterei. Pai, me perdoa porque eu adulterei. Pai, me perdoa porque eu menti. Pai, me perdoa porque eu manipulei o meu lei. Pai, me perdoa porque eu desonrei a tua palavra, desonrei a tua pessoa. E você vai até na profundidade que você pecou. Você está entendendo o que eu estou falando? É necessário que você se arrependa na profundidade que você pecou e nos desdobramentos do teu pecado, para que o mundo espiritual fique limpo, para que você possa acessar essa paternidade. O pecado nos prende em um lugar, numa legalidade, nas mãos do adversário, onde nós não recebemos a paternidade. Porque nós não conseguimos receber amor, nós não conseguimos receber essa marca do céu, nós não conseguimos receber essa manifestação do Senhor, porque nós estamos presos nisso. Mas quando nós temos isso limpo nas nossas vidas, nós enxergamos então que nós temos um Pai. E para encerrar, para passar para minha esposa, nós temos até que hora? Tempo, que hora está fez assim, então estamos todos. Aleluia. Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23, versículo 39. Um dos criminosos crucificados o insultava dizendo, você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. Mas o outro, respondendo, censurou, dizendo, você nem ao menos teme a Deus, estando sob a mesma condenação? Nós, de fato, estamos aqui com justiça, pois recebemos o castigo que nossas ações merecem. Mas este homem não fez mal nenhum. E disse a Jesus, Senhor, recorda-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Olha a situação desses homens. Jesus e dois ladrões naquela cruz. Maldito. Os três à beira da morte. Um insultava Jesus falando, você não é o Cristo? Salve a si mesmo. Insultava. O outro repreende e fala, viu, esse não fez nada. Nós fomos culpados, mas ele não fez nada. E ele faz algo aqui extraordinário, de alguém que tem entendido que existe um Pai. De alguém que tem entendido que aquele homem tinha alguém por ele. Quem entender isso, acessa a paternidade na hora e entra no paraíso. E ele fala assim para Jesus Cristo, para aquele crucificado, que todo mundo estava falando, ele não é nada. Esse Jesus não é nada. Mas quando esse homem olha, ele fala assim para ele, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Era crucificado igual a ele. Mas ele conseguia enxergar um
rei. Quando você enxergar Jesus Cristo da forma correta e não distorcida, porque de repente Jesus está distorcido para você. Você olha, você se converteu, você está aqui, mas você fala, olha, apóstolo, não é tudo, eu não consigo acessar tudo isso, porque você está achando que ele tem as mesmas fraquezas que você, que ele está no mesmo ponto, ele não tem uma saída. Mas naquele lugar de crucificação, aquele homem olha e fala assim, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Eu sei que o Senhor está aqui, mas eu sei que o Senhor tem Pai, o Senhor vai vencer isso daqui, que isso aqui é só algo passageiro, o Senhor tem um reino. Lembra de mim. Lembra de mim, eu quero estar com o Senhor. E Jesus fala, cara, fantástico. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. O meu pai será o teu pai. Nós vamos para casa daqui a pouco. Então você precisa entender isso. Aquele homem viu um rei onde todo mundo via um coitado, um mentiroso, um fanfarrão, um fracassado, um vigarista, alguém que tinha falado tanto que não tinha poder de fazer nada. Mas ele falou, não, ele é diferente. Ele pode até estar aqui, mas ele é diferente. Ele carrega algo, ele é o rei. E eu quero ir com ele. Ele tem um pai. Para ele estar passando por isso, eu sei que ele vai vencer isso aqui, tem que existir um pai. E ele acessa, então, esse mundo da paternidade através daquele reconhecimento que Jesus Cristo era um rei. Amém? Você coloca em pé, eu quero levar com você para passar a palavra para a apóstola. Feche os teus olhos, cubra a tua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nesta noite, Pai, nós queremos te agradecer, te louvar e abençoar, Pai, a cada vida que está aqui. Estamos começando esse seminário. E queremos, ó Pai amado, uma visitação sobre as nossas vidas para que as respostas do Senhor venham. Que seja quebrado todo jugo, toda resistência, toda palavra contrária, toda resistência na mente, caia por terra em nome de Jesus. E que cada um aqui possa se expor a essa cultura do céu, para ver o Senhor como rei, e para acessar essa paternidade, para irem de leproso do começo ao fim, e serem sarados. Eu abençoo a cada um aqui para que sejam sarados, para que sejam sarados de toda a orfandade, de todo tipo de abandono, de todo tipo de dor, de todo fracasso, de toda frustração, de todo abuso, seja sarado em nome de Jesus. Receba essa paternidade, essa marca de cura, essa marca da parte do Senhor teu Deus, que é o teu Pai. E viva o novo de Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus Cristo, aplauda ao Senhor. Aleluia. Você entendeu, não, por favor, diga assim comigo, a ponto de me chamar filho de Deus. Você entende isso? Deus te chamou de filho, então não ouse recusar o chamado de Deus para a tua vida. Deus te chamou de filho. Na tua vida, minha querida. E só quer você fazer aquilo que é para ser feito. Pastor, para mim, para meu esposo, para ninguém. É claro, meu pai vai fazer. Não, é você, sou eu. Você tem uma marca, uma identidade, um propósito que assiste para frente. Aleluia. Então, não dá para ninguém fazer o que você tem que fazer. Então, a palavra que a pastora abriu foi lá em 1 João, capítulo 3, versículo 1, veja com grande amor. Diga essa palavra. Amor. Amor. A ponto de me chamar seu filho. Então, você vai ouvir essa palavra com esse ouvido. Deus quer me convencer de todas as maneiras que eu sou filho. Aleluia. E filho tem identidade, propósito e destino profético. Amém. Quantos sabem aqui da identidade que tem? Amém. Você consegue reconhecer essa identidade quando você olha para você? Ou quando uma notícia chega, você treme na base e fala, não tem ninguém por mim. Eu tremo na base e falo, não tem ninguém por mim. Você sabe qual é o teu propósito na Terra? Você está encaixado na forma de Deus ou ainda nós estamos na forma de Adão? Você vai ter que decidir isso nesses dias.
E qual é o seu destino profético? Nós viemos aqui para trazer governo para a tua vida. Em nome de Jesus. É seminário, irmãos, sementes de governo. Aleluia. Irmãos, precisamos entender. Fiquem cá um pouquinho. Precisamos entender uma coisa, irmãos. Que minha filha de Deus deve ver o que Deus está fazendo. Deve trazer o sacerdócio que Cristo trazia. E deve trazer o governo que Jesus Cristo trazia. A sua vida está assim ou não? Se a sua vida não estiver assim, nós estamos mancos na presença de Deus. E precisamos aprofundar o mergulho em qual lugar? Veja com grande amor como Deus me amou. A ponto de eu ser chamado filho de Deus. Nós somos imitadores de Cristo, nós somos chamados cristãos, somos chamados embaixadores de Cristo. Você pode dizer isso comigo? Eu faço parte. Eu faço parte. Sou embaixada no reino de Deus. Eu preciso representar bem meu reino. Agora, aplauda o Senhor e vou falar. Aleluia. Aleluia. Nós viemos neste lugar, amados. Já falamos ali, os pastores, os pais passamos antes. Nós somos enviados nesse lugar com um amor furioso do nosso Deus. Vou falar de novo para que vocês possam manifestar entusiasmo depois. Amém? Nós viemos aqui com uma investidura, o amor furioso do nosso Deus. Amém. Amor furioso. Não é qualquer amor, irmãos, é um amor furioso. É Deus na ponta do trono falando, vamos ver quem é que vai se levantar contra o meu povo. Porque eu vou despedaçar a presa, se eles ousarem crer. Amém? Então, o propósito, aquilo que o apóstolo Alexandre falou no começo, se os fundamentos estiverem destruídos, o justo ou o filho não poderá fazer nada. Existem dois formadores de cultura, fica comigo isso. Existem dois formadores de cultura. Ou Deus forma a nossa cultura, ou o adversário nos mantém na dele. Satanás é um formador de cultura. Você pode entender isso? Satanás formou a cultura dele quando lá no Jardim do Éden ele desmentiu a Deus. E a mesma manifestação de desmentir a Deus continua sendo o objetivo de Satanás na minha vida e na tua vida. Realidade não é a verdade de Deus para nós. Às vezes chega uma enfermidade, às vezes chega uma escassez financeira, às vezes chega um problema do casamento, às vezes chega um filho nas drogas. Isso é uma realidade? É. Mas é a verdade de Deus? O que Deus fala dos filhos? Isaías, não gerei filhos para a calamidade. O que é que Deus diz do casamento? É indissolúvel. O que é que Deus diz das enfermidades? Eu levei sobre mim as dores, eu levei sobre mim todo o teu castigo. O castigo que traz a paz estava sobre mim. Pelas minhas pisaduras vocês foram sarados. Não é simples, sabe? E porque às vezes, como igreja do Cristo vivo, andamos lamentando e chorando debaixo de um jugo que não era para nós lutarmos. É porque tem alguém cativando nossa mente na mentira. É porque tem alguém escravizando os nossos sentimentos na mentira. É porque tem alguém colocando sobre as nossas vidas a manifestação da mentira. Isaías 44, 19. A palavra de Deus diz que o povo ali naquele momento pegava um pedaço de madeira, com um pedaço de madeira, compunha um móvel, com um pedaço de madeira, colocava as coisas ali, aquele pedaço de madeira para queimar, para se aquentar com fogo, e com um pedaço de madeira fazia um Deus e falava, você vai me dar direção para a minha vida. E aí o Senhor termina esse versículo falando assim, será que não é mentira? Isso em que eu não acredito. Então, eu e você temos que fazer uma checagem das mentiras às quais acreditamos. E sabe quem é que mantém a mentira dentro do nosso espírito? O orgulho. Que foi o que eu estou assim.
Nós não viemos aqui para te machucar. Eu posso dizer isso? Nós não viemos aqui para te machucar. Mas nós viemos com uma espada longa e firme. Tenho confiança nisso. Para destruir as hostes das trevas que quer aprisionar o povo de Deus na mente da casa. Nós somos pregadores de boas novas, irmãos. Somos pregadores do poder de Deus. E o Senhor tem falado, a minha igreja está perecendo porque lhe falta conhecimento. Ou a minha igreja está morrendo porque lhe falta conhecimento. Ela está perecendo, está cativa, está correndo, porque lhe falta conhecimento revelado do amor e da potência do amor de Deus a favor da igreja. Diga assim comigo, Deus não é meu adversário. Deus é por mim. E quem será contra mim? Quantas vezes Jesus Cristo já se levantou na tua frente? Quem tem essa confiança, essa convicção? Eu fui numa porta de trabalho, cheguei lá e tinha certeza que o trabalho é para mim. Só que, de repente, aquela porta se fechou. Você murmurou e deu glória a Deus. Quando a negativa vem, quando o Senhor fala não, é que nós vamos descobrir se Deus é por nós ou se Deus é contra nós. Quando Deus permite o não na nossa vida, é que nós vamos descobrir se Deus é tido por nós como Deus que é nosso Pai ou se Deus é um mau padrasto. Nós precisamos entender isso, irmãos, que Deus nos ama e o amor de Deus é poderoso. E nós precisamos receber esse amor, amados, lá no nosso espírito. Diga assim comigo, eu sou um ser tripartido. Eu sou formado por um espírito, por uma alma e por um corpo. Vamos mudar. Eu sou formado por um espírito, por uma alma e por um corpo. O que nasce diante de Deus verdadeiramente? O que é a nova criação da parte de Deus? É o nosso espírito. A palavra de Deus diz que nós somos regenerados no nosso espírito. Agora, e a nossa alma? O que a tua alma é? A tua alma, ela passa a ser conquistada. Preste muita atenção nisso, porque isso vai fazer diferença na sua vida. Eu não sei, às vezes os pastores já pregaram abundantemente sobre isso, mas eu quero trazer um enfoque de algo de posicionamento para a tua vida. O Senhor, Ele fala pela sua palavra, em Tiago, capítulo 1, versículo 21, 22, 23, Ele vai falar a respeito da salvação da alma. O Espírito recebe DNA de Cristo. A alma precisa ser conquistada. Aqui está o problema da batalha espiritual. Aqui, irmãos, na nossa mente. É aqui que está o problema da nossa batalha espiritual. O adversário lança um pensamento e você pensa que o pensamento é seu. A carne envia um pensamento e nós pensamos que o pensamento é legítimo da nova criatura. Não é. E aí o que acontece conosco? Deus fala, eu sou teu pai. Mas a nossa alma não conquistada olha para aquela realidade contrária e resiste à paternidade de Deus. E nós achamos o Cristo vivo como esse homem aqui, crucificado, falou. Ele não é nada. Se ele fosse alguma coisa, ele desceria da cruz e faria alguma coisa por nós. Só que aquele que estava sendo edificado no seu espírito, no interior dele, que começaria a fluir muitas águas, ainda que fosse por muito pouco tempo que ele iria morrer naquela cruz, ele conseguiu discernir pela mente do espírito. Está conseguindo pegar o que é que Deus quer falar para você? Nós precisamos subir, irmãos. Subir para o lugar onde Deus te chamou para nos assentar. Onde você mora hoje? Seu corpo é sua alma e o seu espírito. Onde ele mora hoje? Já que Deus é teu pai. Onde o teu espírito mora? Na terra ou no terceiro céu? Onde o nosso espírito mora? Sabe onde mora? Assentado com Cristo. Agora eu estou ligando no livro de Hebreus. Aleluia. Agora, tem uma cadeira avulsa aí, irmãos? Tem uma cadeira avulsa?
Quanta terra, cruz, por favor. Eu digo para meu esposo vir aqui. Em nome de Jesus, por favor. Efésios. Aleluia. Por favor, pastor, põe aqui para a gente. Efésios. Aleluia. 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 Enquanto meu esposo se prepara, eu vou achar o versículo aqui. Nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Pode sentar, marido, em nome de Jesus. Estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Amém? Deixa eu achar aqui o endereço. Quem achar aí, fala para mim. Ele está em Efésios. Assentados nas regiões celestiais. Efésios capítulo 2, versículo 6. Vamos lá. Assentados com Cristo nas regiões celestiais. A palavra de Deus diz assim, ó. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco, através de Jesus. O que ele quer mostrar quando ele nos coloca assentados nas regiões celestiais? Benignidade, bondade. Então, entenda, Deus é bom. Veja bem, esse aqui é o Cristo vivo. E a palavra de Deus fala que nós assentamos em? Nós assentamos em? Você está sentado em Cristo. Você pode entender isso? Você pode entender isso? E quem está sentado em Cristo? Eu e você, qual parte? Espírito. Se teu espírito se levantar sem o Cristo vivo, se levantar, sabe o que vai acontecer? Nada. Se meu espírito se colocar em pé, sem o Cristo vivo se levantar, sabe o que vai acontecer? Nada. É por isso que tem muita gente aprisionada, muita gente derrotada, porque não está fazendo com que Cristo se levante. Você entende isso? Quando Cristo se levanta, você vai ter poder, porque a igreja anda aqui atrás, ó. A igreja anda aqui atrás, irmão. A igreja não anda na frente, a igreja está atrás. Aleluia. Porque Cristo é o marido. Aleluia. Deus abençoe o marido. Aleluia. Nós não podemos ousar nos levantar sem o levantar do Cristo. Sabe o que você faz, pessoal? Deixa a cadeira aqui que o senhor está me dando umas ideias boas. Graças a Deus. Aqui embaixo. Presta atenção aqui. Fica aí, ali. Sabe quando ele fica aqui? Leproso do começo ao fim. Quantas vezes eu passei vergonha, irmãos? Quantas vezes eu passei vergonha? Uma vez chamei ele na igreja. Ele queria ajudar a fazer uma representação, não lembro que raio de minha representação que eu queria fazer. Mas ele não foi. Sabe o que aconteceu comigo? Recebi morte no meu coração. Paulatinamente. Dia após dia. Porque tinha um general de guerra dentro da minha casa. Não estou falando isso para envergonhar, porque isso está resolvido. Amém? Mas o teu espírito, assentado com o Cristo vivo nas regiões celestiais, tem uma função. Sabe qual é a função do espírito? Deveria conquistar a alma. Aqui a alma, então. A alma está no segundo céu. Os lugares das batalhas celestiais. Os lugares onde o adversário... Por que passa todo o problema na nossa mente, nosso sentimento e nossa vontade? Porque são os lugares de batalha. Porque as armaduras de Deus precisam ser revestidas na tua alma. Porque verdadeiramente a tua alma precisa subir para o lugar onde você está sentado com Cristo. Sabe por que Davi falava para a alma dele? Porque está abatida, ó minha alma, espera em Deus, porque ainda o louvarei. Sabe o que Davi estava fazendo? Ele estava fazendo assim, ó.
espírito recriado, ligado no Cristo vivo e falando o quê? Alma, sobe para cá. Os pés deles. Aí prova ele. Você entendeu? Chega aqui do lado de cá. A carne milita com o espírito. O espírito contra a carne. Mas o que o Senhor fala em Gálatas? Vence o andar da tua carne. Então você pega a tua mão e puxa ela para cima. Então você vai começar a ter algo chamado identidade, propósito e governo. Deus vai vender ou não? Igual o Senhor. Aleluia. Isso aqui é tirar farda, irmão. Vem cá, marido. Agora de Deus. Deus é bom, irmãos. Olha bem, rapidamente no testemunho. No ano de 2012, 1º de janeiro, o Senhor falou assim para mim: o teu esposo é para mim uma perdida. Vai a casa, acha essa moeda, porque ele vai dar ouro para o meu rei. Você entende isso? E eu comecei a abrir a casa, irmãos. E o Senhor falou: celebra com as tuas amigas. Quando você achar. E o aniversário é tão astuto que eu não consegui celebrar com as amigas. Mas agora eu tenho outras amigas que eu posso celebrar. Amém? As minhas amigas aqui. Amém? A igreja do Cristo vivo. Aleluia. Então, irmãos, o que acontece? Veja bem. Aí o Senhor falou isso para mim. E eu comecei uma batalha. Eu não queria fazer nada mais pelo meu esposo. Eu estava cansada. Mas o Senhor redimiu a minha alma. Ele trouxe para lugar alto e eu comecei a guerrear para o meu esposo. Até acontecer um governo na minha vida, onde eu entendi que eu precisava governar sobre aquilo que era o meu casamento falido. Amém? Vou te dar uma palavra de esperança. Homem e mulher, não se separam. Até o Senhor falar para você: você fez tudo quanto podia. Pode ir. Você entende? Não deixe o esposo. Não deixe a sua esposa. Antes de fazer tudo quanto o Senhor te mandar fazer. Porque um dia, irmãos, sabe o que aconteceu? 3 meses antes de acontecer o milagre da minha vida. O meu esposo verdadeiramente deixava Cristo vivo entrar no coração dele. Sabe o que aconteceu? Eu abri a porta do meu guarda-roupa e falei para Deus: eu vou hoje me separar do meu esposo. Ali, mexendo nas minhas roupas. O Senhor falou com voz altiva: deixa eu vir aqui. Você estará com a sua conta isso. Você entende o que Deus falou para mim? Você estará por sua conta e risco. Fechei a porta do guarda-roupa, perdi o mundo que eu estava fazendo. Falei: tudo bem. Não vou separar, não. Você dá risada, né, Marta? 3 meses passaram. E aí o Senhor me deu os adversários que eu precisava destruir nas regiões espirituais. Da batalha espiritual que estava contra a vida dele. Havia um espírito de orgulho que se levantava contra a vida dele para impedir que ele recebesse a revelação que ele precisava receber da presença de Deus para ser quem o Senhor chamava para ser. Por isso, não subestime os demônios que trazem orgulho ao nosso coração. Eles falam e eles falam profundamente, pesadamente, e ele vai querer te intimidar. Não subestime, não o exalte, mas não o negligencie. Amém? E aí, vamos pegar aqui. A minha alma eu preciso puxar para cá. Não é verdade? Preciso puxar para cima. E veja bem, se meu espírito estiver abatido, se a minha força for pouca, nós não vamos ter vitória, irmão. Se o nosso espírito sucumbir, o que vai acontecer? A minha alma vai ficar sem governo dos céus. Então, o meu espírito recebe algo da parte de Deus. Mas se ele não busca a minha alma lá para tirar daquele lugar de desânimo, a minha alma vai ficar assim, ó, parada sem fazer nada. E sabe o que vai acontecer? Os adversários vão começar a falar com ele. Ele vai falar: não precisa fazer nada, irmão.
Fica assim mesmo. E a gente, quantos de nós vamos entrar na depressão? Quantos de nós vamos ouvindo aquilo que o adversário está falando, a nossa alma, e o nosso corpo daqui a pouquinho está debaixo da coberta, está opresso, está deitado num lugar onde verdadeiramente nada vai acontecer. Mas a partir do momento que o meu espírito começa a receber do Espírito Santo de Deus, eu começo a falar para ele, para minha alma, você tem Deus. Ou eu começo a falar em primeira pessoa, não fique nesse lugar, nós temos Deus. Não fique nesse lugar, você tem um Cristo por você. Não fique neste lugar, o Senhor está trabalhando com você. Não fique neste lugar, o Senhor te deu uma promessa. Lembra das promessas do Senhor. Levanta a mão aqui. Aí eu vou me aliançando com a minha alma. Eu vou ministrando a minha alma. Eu vou falando, espera em Deus, porque ainda louvarei. Eu vou começando a levantar a minha alma. Eu vou puxando, e às vezes a alma é pesada, não seja bem. Não é? A alma é pesada, mas Deus vai falar para você, para mim. Confie em Deus. É de Deus. Mas vai todo mundo fazer. Muito obrigado. Sabe, irmão, nosso corpo é só mordomo. Um espírito conectado a uma alma conquistada. Por isso o Tiago fala, presta atenção na palavra, acolhei com mansidão. Mansidão não é rebelião, não é questionamento, não é braço cruzado contra a palavra de Deus. É mansidão. É algo que vem que o Senhor quer começar a nos ensinar. Sabe, irmãos, porque Moisés foi chamado o homem mais manso da terra. Ele mesmo se auto-intitulou. E mansidão quer dizer ensinável. Então, seja ensinável diante do Senhor. Por isso, Jesus se auto-intitula manso e humilde de coração. Aprendei de mim, que sou manso e humilde. O que é mansidão? É querer aprender. Você precisa querer aprender. Irmãos, tem gente que pensa que já sabe tudo. Infelizmente, vamos. Você chega com uma coisa assim um pouquinho diferente daquela caixinha de sapato que eu e você, na nossa arrogância, pensando ser correto, você já não quer, porque é assim que eu conheci, é assim que eu sei. Peraí, dá uma olhadinha, sai lá fora depois, dá uma olhadinha para as estrelas e veja verdadeiramente se dá para você falar de tudo que eu sei. Não sabemos nada, irmãos. Dá uma olhadinha para os peixes. Dá uma olhadinha para as aves. Esses dias nós fomos lá almoçar com o nosso filho antes de vir para cá, porque ficamos bastante dias nesses lugares. Então, o que aconteceu? Meu esposo olhou e falou assim, Mateus, você viu? Parece que o Senhor tem algo sobrenatural com os peixes. Você viu as cores dos peixes? Irmão, só de olhar para a diversidade dos peixes já dá para a gente, nós mesmos, nos virarmos da nossa insignificância. Então, precisamos ter humildade. E precisamos ser mansos. E aí eu vou liberar essa palavra. Tiago, capítulo 1. Aprender com mansidão. Perdão, não é aprender. É acolher com mansidão a palavra de Deus, que é implantada no vosso coração, para a salvação da tua alma. Aleluia. Então a tua alma precisa ser salva. E é através do quê? Da mudança de cultura. Não dá para nós ficarmos mais com esse tipo de pensamento igreja. Não dá mais para nós olharmos Deus da maneira que nós olhamos. Não dá mais para nós desconfiarmos de Deus o tanto que nós desconfiamos. Não dá mais para fazermos Deus mentiroso e Satanás verdadeiro do jeito que fazemos. Não dá mais, irmãos, para fazermos um Deus desse tamanho aqui, Satanás avultado, Satanás grande. Não dá mais. Eu olho para cada um dos irmãos ali, minha vista falha, um pouco no meio do caminho aí, não dá para ver nitidamente a expressão de todo mundo. Mas eu quero te dizer que Deus te vê perfeitamente. Aleluia. E sabe como ele te vê? Como um campeão dele. Um poderoso dele.
sei que o meu esposo perguntou, não sei até agora nos olhos. Eu quero trazer algo para você. Quantas unções você pensa que Jesus deixou para você? Jesus é filho? Você é filho? E como Deus quer que você gerencie na terra se Ele não te liberar uma unção poderosa? Quantos querem receber uma unção hoje? Aliás, 3 unções. Só que se você não se posicionar como filho, você não vai ter uma Deus. Quando Adão foi chamado pelo Pai para ser um representante da humanidade, Deus falou para ele: vai cultivar a terra. Você sabe em hebraico o que quer dizer cultivar? É fazer de acordo com o modelo que você está vendo. Então, Adão precisava ser aquele que viu o que Deus faz, é o vidente, é o profeta. Jesus sabia o que ele viu vai fazer. Então, qual é a primeira unção que você tem? Não é o ministério profético. Não. Perdão, irmãos. Não é o ministério de profeta de Efésios. Também não é o dom de profecia. 1 Coríntios 12. Não são os dons. São unções, no qual você precisa se entregar a Deus. Eu sou filho de Deus. E para ter a minha identidade conquistada, minha identidade de filho conquistada, eu preciso começar a ver o que o Senhor tem preparado para mim. Então, vai entender o nome. Quantos estão celebrando isso? Identidade se constrói a partir daquilo que você vê Deus fazendo a seu favor. E não é outra coisa. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Meu Deus! Para um homem que estava porra aqui de pecado. Deus não se importou. Para de lidar com o pecado. Comece a lidar com o fundamento. Porque o que sustenta pecado é o fundamento errado. Se você tem aquele pecado como algo bom, você vai deixar o pecado? Pode. Eu não vou deixar o pecado, irmãos. Se nós temos aquilo lá como algo bom, nós não vamos deixar aquilo. Agora, a partir do momento que Deus nos convence do que é o pecado, ou seja, você lembra quando está escrito lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9? Que o Senhor fala assim, ó, se confessarmos os nossos pecados, sabe essa palavrinha confessar no grego? Sabe o que quer dizer? Homologia. Sabe o que quer dizer homologia? Quer dizer falar a mesma coisa. Se você não falar a mesma coisa do que é o pecado, lembra quando o meu esposo falou do pecado? Quando ele falou a respeito de profundidade do pecado, Deus deu uma palavra para ele lá em Isaías, capítulo 53. Ele levou sobre si as minhas dores. Ele foi traspassado por mim e ele foi moído. Pecado, Jesus leva aqui no ombro. Transgressão, ele é traspassado. A iniquidade, ele é moído. A diferença. Por isso que precisa aprofundar. Irmãos, aborto é pacto de sangue dado a Satanás se eu demonstrar contra a tua vida e a minha vida. E eu e meu esposo sabemos quanto tempo nós vivemos debaixo dessa influência maldita. Porque havia uma iniquidade contra nós. Então, se você não vir as manifestações do pecado como pecado, nós nunca vamos chegar a um lugar de arrependimento e de posicionamento. Então, quem é o vidente? É aquele que vê o que Deus está falando, o que Deus está fazendo. Se ele fala para mim, isso é pecado, é pecado. Se ele fala para mim, essa é a promessa, é a promessa. Se ele fala para mim, isso é o que eu tenho para você, é o que ele tem para mim. Se ele fala, essa é a tua identidade, isso é a minha identidade. Porque eu estou vendo, ele está vendo. Entenderam? O profeta é o que vê. Você se levanta agora e fala, eu sou um profeta de Deus. Levanta, irmão. Irmão, nós precisamos estudar. Aleluia. Sabe que você entendeu. Aleluia. Você vai falar para Deus assim, eu sou um profeta de Deus. Eu posso.
Filiação do Cristo vivo. minha filiação no Cristo Cristo. Eu tive. Eu sou filho de Deus. E me dará. Filho dele. Receba a primeira unção. Receba essa primeira missão. Sou um profeta. Glória. Pai, abre os meus olhos espirituais. Pai, abre os meus olhos pelo Pai, É que eu vejo. para que eu veja. Amém? Amém. Volta ao Senhor e pode ser. Agora é a segunda unção. Adão, quando estava no jardim do Éden, ele recebeu um comissionamento para ser o quê? Sacerdote. Então, se você é filho, você também tem um comissionamento para ser um sacerdote. O Senhor falou para ele: tire a terra de acordo com aquilo que você estiver vendo no céu. Tem um modelo no céu para você. E eu quero que você interfira nas realidades das quais você vê. Até aí, beleza? Jesus era sacerdote? Ele era hebreu, sumo sacerdote da minha confissão. Ele é o sumo sacerdote. Então, qual é a unção que você recebeu em Adão, que depois do pecado roubou? Mas qual é a unção que Deus, que o Cristo vivo veio te devolver? A unção de sacerdote. Então, o que você precisa fazer? Tomar posse. Então, o que nós vamos fazer de novo? Nós vamos nos levantar e falar: Senhor, eu sou filho e eu quero tomar posse da minha segunda unção, que é sacerdote. Olha para ele. Presta atenção. Sabe aquela pessoa que você não dá nada para ela? Que você fala: Satanás já tragou? Ali, está sentada ali. Não queria saber de nada. Mas o Senhor falou para mim: uma dracma perdida. E o que ele fez a partir disso? Me encheu de armas sacerdotais. Meu Deus! Sabe aquele filho que você falou está perdido, o casamento perdido, a empresa perdida, você mesmo perdido, falido no vício, na droga, na prostituição, na pornografia, em coisas que você não consegue deixar? O Senhor está falando para mim e para você: tem sangue. Aleluia. Irmãos, tem sangue. O sacerdote sabe manusear o poder do sangue. Aleluia! Você lembra do sacerdote no Velho Testamento que ele fazia? Ele mexia com sangue. O que o Cristo vivo fez? Ele mexeu com o dele mesmo. A palavra de Deus no livro de Levítico fala: vida está no sangue. O que caiu aqui na terra quando Jesus estava sendo moído? E o que você acha que o Senhor está fazendo agora? Meu Deus! A igreja precisa se levantar hoje. Começar a ter poder, levantar. A igreja precisa tomar posse de quem Deus é. Tem o sangue. Aleluia. E esse sangue fala. O sacerdote mexe com o sangue. E quantas foram as vezes que eu levantei a favor do meu esposo falando: tem o sangue. Ah, é para mandar que dracma perdida? Profeta viu que Deus estava fazendo a favor do meu marido. Eu não me levantei na frente do meu braço, irmãos. Deus veio e falou comigo. E quando ele fala, eu tomo posse da visão de Deus e ele fala para mim agora: vai ser sacerdote do seu esposo. Pega o sumo sacerdote da tua confissão, o Cristo vivo, e começa a fazer o poder do sangue valer sobre a vida dele. Aleluia. E aí, onde eu vi? Tem luz? Tem. Tem outro cara junto comigo, meu esposo. A mulher santa santifica o marido. O marido santo santifica a esposa. E a palavra de Deus diz que um e o outro se tornaram uma só carne. Então você tem poder do santificado do esposo. Muito para além das prometidas que vem com ele na hora do ato sexual. Entenda bem o que eu estou falando. Muito para além. É daqui para lá. Graças a Deus, meu esposo não estava envolvido com essas coisas. Graças a Deus por isso. Mas se seu esposo tiver, tem sangue suficiente para tornar. Aonde estiver,
marido, a esposa, o sangue vai lá, lavar, checar. O sangue vai lá. Não tem. Igreja do Deus vivo, não temos. Então é isso que você e eu precisamos entender. Tem sacerdócio coberto com sangue. A não seja o sangue. Aí depois, você vai se levantar em uma voz e você vai falar para Deus: Deus, me ensina a usar o sangue. Eu sou filho, em nome de Jesus. Papai, temos os filhos aqui, somos filhos, queremos essa unção de filhos, e agora também queremos essa unção, papai, para sacerdócio, para que a tua igreja use o governo de sangue, de acordo com aquilo que tu deres de visão para a tua igreja. Aplauda o Senhor se sente. Irmãos, tem algo poderoso que o Senhor vai fazer aqui essa noite. Aleluia! Meu Deus! A última e terceira lição. Padre Deus fala, quando o Senhor fala, eu sou o rei dos reis. Onde estão os reis? Eu sou o Senhor dos senhores. Onde estão os senhores? Onde estão? Tem algum aí, irmãos? Tem algum aí? Tem algum aí? Tem algum rei ali? Tem alguma rainha aí? Todo mundo pode levantar a mão. Jesus é rei. Vem comigo. Agora, o que ele faz? Quem falou? Governa. E por que a nossa vida de ponta cabeça está no governamental? Porque ainda não conhecemos o Senhor ultimamente. Não conhecemos o amor de Deus ultimamente. Ainda não percebemos aquele Deus que coloca a mão dele sobre a nossa mão e fala, ele é chave contra o teu adversário. Não conhecemos esse Deus que fala, eu quero que você comece a fechar o teu adversário. O Senhor vai fazer grandes coisas. O rei é nosso governo. Deus falou para Adão assim, guarda, gente. Para guardar a sua casa, você precisa ter autoridade para guardar do quê? De quem é dono. Então, o que Adão precisava ser para guardar aquele jardim que Deus não pode guardar? Um governante. Concorda? O que Jesus Cristo veio resgatar na cruz do Calvário com você? Veio resgatar o céu, mas aqui na terra eu como o pão que o diabo amassou, a altura. Aqui nós governamos. Os céus dos céus são os céus do Senhor, mas a terra, ele deu ao Senhor dos homens. Terra é, primeiro céu é esse que nós vemos, e o Senhor do céu. Nós precisamos entender isso, um pouco, disso. E aí o Senhor veio e fala para mim, Jesus era rei dos... Então, se ele era rei, nós podemos governar. Quantos posso levantar aqui no meio hoje? Então, você pode falar para Deus. Se coloque em pé, eu sou filho, sou profeta, eu sou... Eu sou sacerdote, eu sou... Eu vou tomar posse da minha vida. E eu vou levantar um governo aqui na terra. Debaixo do sacerdócio do Cristo vivo. E debaixo daquilo que é o Espírito do Senhor, o Espírito da profecia que nasce sobre mim. Porque o testemunho de Cristo é o Espírito da profecia. Apocalipse 19. Nós não vamos nos levantarmos para profetizar em nós mesmos. Nós nos levantaremos porque temos um testemunho do Cristo. Agora eu quero que você entenda. Porque é assim que eu vejo o Espírito. É assim que eu vejo o meu espírito. Sabe como eu vejo essa igreja? Não mais aqui na terra. Os primogênitos de Deus amolados no céu. Em Hebreus está escrito isso, irmãos. Agora veja lá o que Jesus vai falar para você em Hebreus 2. Meu Deus, se você e eu não sairmos daqui hoje com essa mentalidade maldita de orfandade,
orfandade sendo extirpada das nossas vidas, meu Deus, o Senhor que não poderá mais fazer por nós. Você precisa permitir que essa semente caia em terreno fértil. Glória a Deus. Aleluia. Hebreus capítulo 2. Aleluia. Está preparada? Se eu puder pôr ali, ó, vai ser bom, porque depois nós vamos falar tudo junto. Ô Jesus, ajuda eu acho que Hebreu aqui nessa Bíblia. Eu conheço a Bíblia, irmãos. Ela é zero. Eu deixei minha Bíblia de papel em casa, infelizmente. Aí eu senti uma falta e eu conversei com meu esposo no carro. Falei, minha Bíblia de papel está fazendo falta. Quando eu cheguei no culto, no final do culto, a irmã me deu um culto. Aleluia. Sabe por quê? Porque somos filhos. Aleluia. Estamos tão acostumados a ser maltratados pela vida. Temos deixado o adversário falar tanta coisa no nosso respeito. Temos deixado o adversário nos colocar como escolha. Temos deixado o adversário arrastar nossa cara no chão. Temos passado por tanta humilhação. Olhamos para a nossa vida e parece que não temos que nada. Mas o Senhor está falando hoje para mim, caros. Eu quero te dar a identidade. Eu quero te dar verdadeiramente o propósito para o qual eu te criei. Vamos, Salmo 139, 16. Deus fala que teu dia está escrito e determinado. Esse determinado quer dizer, amados, que ele preparou. Quando ele cria Jeremias, ele fala, antes de que você chegasse no meio da tua vida, tinha escolhido. Por profeta das nações. Então, o que você e eu estamos fazendo debaixo de círculos de amarguras? O que você e eu estamos fazendo com o chico da voz do adversário? O que você e eu estamos fazendo com a palavra profética que Deus te deu e me deu? O que nós estamos fazendo com a palavra de Deus que foi falada no comecinho? A ponto de você já entendeu o que é Deus colocar o corpo dele como um corpo de humilhação? Gálatas capítulo 2. Deus entrou num corpo de humilhação. Sabe qual é o corpo de humilhação? O nosso corpo de carne, nós. Ele é Deus. Está sentado sobre o trono. Ele era Deus. Cheio de glória, trono de glória, soltar o trono do Senhor, Jeremias 17, um lugar alto, um lugar vivo, um lugar santo, não tinha sujeira, não tinha absolutamente nada daquilo que é um vestígio da pecaminosidade, tudo impecavelmente puro, santo, maravilhoso, mas o amor de Deus olhou para nós e ele nos tocou de uma maneira tão profunda. Ele bateu no peito e falou, Pai, eu vou! Deus, querida, para essa de cruz, daquela envergadura e moído, transpassado, não tem um corpo, as marcas do nosso pecado, sua alma, irmãos, na alma não dá para ver. Por mais que Mel Gibson queira colocar naquela terra, o que o Cristo vivo recebeu naquele corpo, na alma não dá para ver. Jesus recebeu todos os espíritos de loucura, todo tipo de perversidade, justificação do Pai. E agora, você e eu, só simplesmente um tenebroso. Será que isso bate com o caráter de Deus? Será que isso é o amor de Deus para mim e para você? Eu quero que você imagine teu Cristo. Hebreus capítulo 2. Aleluia. Quer ver o que vai falar? Aleluia. 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 Hebreus capítulo 2, versículo 11. Aleluia.
Veja ali. Presta atenção. Porque assim, o que santifica, como os que são santificados, todos são de um. Quem é assim? O Pai. Deus Pai. Olhou para nós com misericórdia e falou: vou me desdobrar você, Jesus. Você vai entender. Eu quero que você vai ver o amor de Deus na ponta do trono agora. É que eu estava achando. Olhando para nós, falando: recebe meu amor, igreja Pele Verde de Tubiara. Recebe meu amor, igreja Pele Verde, Caldas Novas. Porque estão aqui como embaixadores do reino. Recebe meu amor, da internet da Ministério Honra Pele Verde. Recebe meu amor. Aleluia. Recebe meu amor. Aleluia. E aí ele fala, no 12. Não, ainda não. Aperta 20, volta no 11, por favor, meu irmão. Aqui. Por cuja causa não se envergonha de chamar de irmãos. Quem é que me chama de irmãos? O Cristo vive. Aleluia. Aí o próximo. É um patamar que Deus colocou. Dizendo, anunciarei o teu nome a meus irmãos. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Até aí tudo bem, você conhece Jesus dessa maneira. Ele é meu irmão mais velho. Quando assumir isso? De boa, tranquilo. Nosso irmão mais velho. Agora pega essa, para frente. E outra vez, porém nele a minha confiança. E outra vez, leia-se. Igreja do Cristo vivo. Leia isso. Quem falou isso? Quem falou isso de nós? Cristo vivo. Você pode imaginar, atrás desse altar, essa igreja que está na minha frente, é tipo assim, Jesus falando, ó, pega ali. Aleluia. Eu sou o Cristo. Vem cá, pastora, dá a mão aqui para mim. Põe a mão aqui, pastor, na sua esposa. Vem cá, meu marido, vem aqui. Olha Jesus Cristo falando para o Pai. Vem, quando aqui. Irmãos, o Cristo vive está anunciando para o Pai. Eles aqui, meus filhos, que o Senhor me deu. São vocês. Para vocês. Para vocês. Jesus falou. Aleluia! Dá uma olhada, Alexandre, por favor, pastor. Alexandre, isso. Você vem, vem. Oh, você não tem problema. Para levantar. Você consegue entender isso? Ou não? Você consegue entender isso? Veja Jesus agora. Veja Jesus agora. Não mais com a atadura da morte. Eis que estive morto para viver. Eu tenho a chave do inferno da morte. E eu estou dando aos meus. Você entende o que é que Jesus está fazendo hoje com você? Eis que eu estive morto, mas para viver. Sabe o que tem no meu espírito? O Cristo tirando as ataduras da morte, irmãos. Está tirando as ataduras da morte. E falando, Pai, hoje tu me geraste, e eu gerei estes. E agora eu quero dar poder e autoridade para eles. Você consegue isso? Irmão, se alguém estiver aí parado, na força do adversário, em nome de Jesus, que o adversário te desprenda deste lugar, agora, em nome de Jesus, e você vem para frente. Você é internacional. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não estamos pregando heresia, irmãos. É a palavra de Deus que está dizendo. Venha com fé. É fácil. É fácil de alguma
Aleluia. 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 Nós vamos fazer algo aqui hoje. Você vai falar assim, vou te explicar e depois você vê se você quer fazer isso. Você vai falar para Deus assim, Pai, em nome de Jesus, eu quero sair de toda a atmosfera de orfandade e de toda a atmosfera de sepultura. Coisas mortas. Irmãos, presta atenção. Quando nós viemos para cá, o Senhor nos deu duas palavras. Uma, o Deus furioso no seu olhar. Eu sei que Deus está curioso contra os nossos adversários. Então, eu gostaria que você recebesse um Deus furioso. Quando você chegasse na sua casa, você começasse a sentenciar os seus adversários. Senhor, perdoa o que eu disse errado. Tem sangue para me perdoar o suficiente. Execute o serviço sacerdotal. E depois governe. Execute juízo. E a segunda coisa que Deus falou para mim e para o meu esposo. Vocês receberam estrutura. Sabe aquilo que aconteceu com Eliseu? Depois de morto, os ossos dele enterrados ali no lugar. Abriram uma cova, a cova de Eliseu rápido e lançaram um corpo novo. O que aconteceu? Ressuscitou. Sabe o que o Senhor falou? Vocês estão carregando uma estrutura da minha palavra. Onde bater algo morto, vai ressuscitar. E que adversário não vai roubar de mim essa autoridade. Meu esposo, eu vim aqui para ter uma estrutura profética para colocar a tua vida em parte de ressurreição através dele. Eu não faço nada. Então você vai falar para Deus. Hoje eu renuncio à sepultura e eu renuncio à orfandade. Em nome de Jesus. Eu tomo posse da ressurreição de Cristo e da paternidade de Deus. Vamos fazer isso junto? Então vamos lá. Pai, em nome de Jesus. Nós queremos renunciar agora aos espíritos de orfandade. Mantinham a minha vida. Os lugares de sepultura. Em nome de Jesus. Pela fé, tua palavra, tomo posse da ressurreição do Cristo. Que vacilo. Que vacilo. Em nome de Jesus. E é pecado. E a minha família. Sentença. Receberá a mesma unção. Mesma filiação. Em nome de Jesus. Irmãos. Imagina no céu.
Nós somos que noite gloriosa. Quem estamos na vida aqui cheios. O seu irmão fala meio demais. Fala, só foi o primeiro dia. Irmão, meu Deus, sem noite. Eu não sei se você está entendendo, mas coisas profundas o Senhor liberou para o seu irmão. Ah, o seu irmão fala, eu sou filho. Eu sou filho. Aleluia. Glória a Deus. Que coisa boa saber que a gente tem um pai, hein? Coisa gloriosa é saber que a gente tem um dono, a gente tem um lugar de pertencimento. Não somos qualquer um, não. Não somos aquilo que nos aconteceu também, não. Que noite gloriosa. Oh, aleluia. Irmãos, amanhã nós vamos começar exatamente esse novo treino. Não vamos atrasar. Nós vamos dar bastante tempo, porque coisas grandiosas acontecerão. Hoje nós tivemos alguns atrasos. Hoje muitas pessoas passaram mal, não conseguiram chegar. Tivemos um velório do pai da nossa irmã Leila, que a do Senhor recolher. Eu e o pastor Maurício fomos em Paraná fazer o culto fúnebre. Chegamos aqui quase na hora que o apóstolo chegou lá em casa, mas a pastora Giza vai estar apóstolo. Então, hoje foi um daqueles dias que o inferno investiu pesado para a gente não chegar. Mas que bom que você veio. Aleluia. Aleluia. Que bom que você está aqui. Então, amanhã, ainda que você chegue atrasado, não chegue. Não fique em casa. Amém. Não deixe nada te impedir de chegar nesse lugar. Amém? Por que o inimigo quer impedir você de estar aqui? Porque ele quer que você continue no mesmo lugar. Hoje nós saímos da dimensão de sepultura e de orfandade. Tome posse disso. Hoje o Senhor está transicionando você. Hoje você já não é mais um órfão, não. Você tem uma ligação de pai. Aleluia! Então amanhã, chegue mais cedo, traga mais alguém para ser poderoso. Amém? Quem está conosco pela primeira vez, eu estou com você para a gente conhecer. Que bênção! O que a igreja diz?
Olha, a gente costuma dizer que gostou. Se você gostou, seja muito bem-vindo à casa do seu pai, amém? Fique à vontade no nosso meio. Você está na casa do papai, amém? Glória a Deus por isso. Ó, vou terminar isso com muita alegria. E nós queremos agradecer.